Olá, tudo bem? Eu me chamo Tarcísio e estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast Conversa Agregada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui eu me chamo Lorenzo, sou estudante do curso de Economia, integrante do PET, e estamos aqui com a nossa professora Verônica. Boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês hoje para essa conversa. Olá, professora, tudo bem? O prazer é todo nosso de nos recebendo, estar aqui disponibilizando o seu tempo para participar dessa conversa conosco. E, professora, a senhora é recém-chegada aqui no curso de Economia, né? A senhora chegou no meio do ano passado, né? Em julho do ano passado. Eu queria saber como é que está essa adaptação, como é que foi esse período de transição para cá, o que a senhora está achando aqui do curso de Economia. Para quem não sabe, atualmente a professora está ministrando as matérias de... Teoria Vou macroeconômica. recortar isso. Para quem não sabe, a professora atualmente está ministrando as matérias de Teoria Macroeconômica 3 e Economia internacional. Economia Internacional. Na graduação e na pós-graduação, eu vou começar a lecionar Econometria Espacial no próximo semestre. Eu vou... No programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional. Perfeito. Eu vou... PPGDR. Então, só para você... Não, Você está pausado aí? Para quem não sabe, a professora Verônica atualmente ministra as matérias de Macroeconomia 3 e Economia Internacional no curso de graduação e no próximo semestre vai estar ministrando as matérias no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional. Correto, professora? Como é que foi essa adaptação? Como é que está sendo isso? O que a senhora está achando aqui do nosso estado? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui no Tocantins. É um estado que está crescendo muito. A minha vinda para cá foi muito, transcorreu tudo bem. Eu mudei para cá com a minha esposa e ela também está se adaptando. O estado, assim, é um estado muito rico, com diversos potenciais, né? Então, são muitas oportunidades que se abrem, né? Tanto na minha carreira como na dela. E a vinda para cá foi tranquila. O colegiado, né? É um colegiado que eu fui muito acolhida, muito bem recebida pelos colegas. Houve também uma sinergia muito grande com a minha área de atuação e a área de atuação aqui do programa de pós-graduação, as pesquisas que os docentes da graduação também do nosso curso realizam. Então, estou tendo um ambiente de muita troca com alguns professores em particular, que também são da área de desenvolvimento regional, a professora Juliana, o professor Newton, o professor Valdeci. São pessoas que eu estou tendo uma troca acadêmica muito positiva, sabe? E a professora Ana Lúcia também é uma professora que também tem me apresentado, né, bastante aqui as oportunidades da universidade, da pós-graduação. Tá sendo uma boa anfitriã também. Professora Gisele, né? Então, assim, não vou falar todos os nomes, senão eu vou incorrer aqui no pecado de esquecer alguém. Mas eu menciono esses e agradeço também ao colegiado pela receptividade que eu estou tendo. Está sendo muito positiva. Professora, que bom que está sendo muito acolhida, que você está gostando, isso é muito, muito importante para a gente também. Você poderia nos falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, né, a sua formação, a sua área de especialidade e tudo mais? Bom, eu comecei a minha graduação em 2006, lá no Rio de Janeiro. Eu sou nascida na cidade do Rio de Janeiro, né, na capital. Formei lá, fiz a graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi o meu primeiro contato com a economia. Eu me lembro que na época do vestibular eu estava muito confusa, sabe? Eu acho que queria ser um pouco de cada coisa, talvez, e o economista reúne bem essa qualidade, né? Não sei se é uma qualidade ou um defeito, tem horas que parece um defeito. Mas a gente tem essa ambição de ser muitas coisas, né? Aí a gente vai para o curso de economia, porque eu pensava em fazer direito, pensava em fazer história, pensava em fazer química, coisas bem diversas. E economia também me ocorreu de fazer. Pensei em fazer literatura. E aí eu fui fazer o curso de economia. Eu tinha passado em outros cursos também, de história, português, literatura.
E aí eu acabei escolhendo o curso de economia e aí eu fui para as aulas. A primeira aula que eu tive de economia foi a introdução à macroeconomia. No meu curso era separado, introdução à macro e introdução à micro, já no primeiro semestre. Então, tive uma oportunidade de ter uma aula de macro e foi uma paixão, assim, à primeira vista. Aí eu fiz... A minha formação é toda na economia. Então, eu fiz... Depois da graduação, eu fiz uma especialização em teoria econômica e pulei para o mestrado, né, em economia aplicada na Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí depois eu não parei, né? Eu fui fazer o doutorado na UFMG, lá no CDPLAR, num Centro de Desenvolvimento Regional também. E depois eu fiz o pós-doutorado. Tive uma experiência na consultoria econômica, na LCA Consultores, lá em São Paulo. Eu comecei a trabalhar lá durante a pandemia, fiquei lá mais ou menos uns 3 anos e depois eu resolvi voltar para a área acadêmica, porque desde o começo eu fui fazendo o curso de economia, mas eu tinha a vontade de ser professora. Então, tudo que eu fui trilhando ao longo dessa caminhada foi sempre com o objetivo de ser docente. Então, por mais que eu me envolvesse, né, com alguns outros projetos, a docência sempre me chamava. E aí eu tive essa oportunidade de fazer o concurso para cá e deu tudo certo. E aqui estou. É muito comum, a senhora falou de a gente sair do ensino médio, a gente está pensando muito no que a gente vai fazer. Né? Eu acredito que todo mundo que entrou no curso de economia, são poucos os casos, Lourenço é um caso desse que você queria realmente economia, né? Isso. Eu mesmo, não, a economia foi das últimas opções para me pegar assim, e logo quando eu entrei no curso ainda fiz o Enem, ainda fui fazer o Enem porque eu queria outro curso, mas com o tempo eu fui me encontrando sim na economia, porque eu vejo muito que, além de um mercado de trabalho amplo para a gente, eu acho que a atuação do economista se faz muito importante. Né? Então a gente realmente unifica diversas áreas do conhecimento na economia e eu acho isso uma característica muito boa do economista. Mas é muito comum, eu mesmo, até hoje eu paro e penso, será que eu escolhi certo quando eu estou fazendo TCC, né? Será que eu escolhi certo, meu Deus, será que eu fiz certo? Mas até então eu estou convicto de que eu escolhi uma boa carreira para seguir, para minha vida. O curso de economia, ele tem essa pegada multidisciplinar e embora as pessoas tenham uma visão de fora da área, né, geralmente são pessoas de fora da área, que acreditam que o nosso curso é um curso de exatas. Uhum. E aí eu sempre tenho que explicar essa parte, né? Olha, o nosso curso é um curso, uma ciência social aplicada. Então, é um curso que as pessoas nem imaginam quanta carga de leitura, né? A carga de história econômica, né, do curso, história geral também, política, né, ciência política. O curso ele tem uma estrutura muito rica e ele realmente dá uma possibilidade da gente atuar em diversas áreas dentro da economia, né? Tem uma penetração muito grande, uma especificidade. O economista ele pode atuar como perito, ele pode atuar no governo, ele pode atuar em consultorias, empresas privadas, em diversas áreas, né? Ele pode atuar como docente, ele pode atuar como um consultor, como um parecerista, né? Enfim, litígios, né, de diversas áreas. É uma área realmente fascinante. E o que me fascinou mais ainda foi esse manancial inesgotável de possibilidades na economia, de temáticas diversas, porque é um curso que não é entediante, né? É um curso que você, o tempo inteiro, você acaba sendo beneficiado pela a própria conjuntura que vai te dando uma série de mudanças. O mundo vai passando por mudanças, a sociedade vai passando por mudanças. E o nosso país, em particular, né, muda governo, muda contextos. Né? Às vezes é uma crise que vem do lado da oferta, às vezes é uma crise pandêmica. Então, você tem diferentes fatores ali acontecendo e você consegue ter
buscar arcabouços, né, na literatura, você consegue compreender melhor as mudanças que o mundo vai passando. Então, é um curso muito rico. Exatamente. E a gente lida com tomadas de decisões, né? A gente lida com o fator humano. Então, querendo ou não tem como ser exato, né? Não tem como ser uma ciência puramente exata. Então, assim como existem, como você diz, né? Existem crises lá da oferta, a crise pandêmica, também existe a crise gerada pelas expectativas dos indivíduos. Então, é algo, assim, totalmente inesperado e tem que entender a realidade que aquele indivíduo está inserido. Então, isso varia de sociedade por sociedade, país a país, realidade a realidade. Então, se uma coisa funcionou em algum lugar, não necessariamente vai funcionar em outro lugar, porque, enfim, são inúmeras variáveis que estão, de fato, causando aquele cenário, né? Então, é tão complexo que, querendo ou não, a teoria, a questão, a ciência exata acaba nos ajudando, mas não é isso que define a tomada de decisão, né? Sim, exatamente. E nós, como, né, uma economia periférica, né, essa periferia do capitalismo, a gente, em diversos momentos, acabou tentando importar teorias, importar receituários que não se adaptaram, né? E esse momento eu vejo que o Brasil tá passando por um momento político, um momento de governo, falo do governo federal, que é um governo que eu acredito que esteja olhando, né, cada vez mais para a nossa realidade quanto população, características particulares do Brasil para poder costurar, desenhar, elaborar, propor políticas que de fato tenham efetividade, né, para a nossa população, para aumentar o nosso bem-estar, para reduzir desigualdades, para todo aquele arcabouço que a gente sabe que é o objetivo do economista que tem a responsabilidade social, né? Porque não é sobre você unicamente crescer ou você prosperar, mas prosperar à custa de quantos, de quem, né? Quem vai se beneficiar desse crescimento, né? Sim. Então, eu acredito que a gente esteja vivenciando um momento de alinhamento, em parte, né? Esse alinhamento não é perfeito porque tem algumas questões nas estruturas desse próprio governo que acabam inviabilizando o seu sucesso maior nessas áreas, inclusive nas áreas sociais, e acaba tolhindo, podando essas ambições um pouco maiores que o próprio governo, na figura do presidente, na figura de alguns ministros ali, conseguem comungar a mesma opinião que ele, né? Então, é como se ele fosse um grande ator, mas que estivesse envolvido, né, com alguns trabalhadores, né, alguns funcionários, alguns ministros que não comungam dessas opiniões e ele está dentro de casa, é como se você estivesse dentro de casa com a sua família, mas cada um está remando para um lado. Então, aí é mais difícil você conduzir esse barco, essa maré, porque tem uma discordância de opinião e a proximidade com as eleições torna isso cada vez mais difícil. É um momento que o Brasil tá muito polarizado, né? E isso atrapalha a própria condução da política econômica no Brasil. Mas, né, nós aqui na universidade, os alunos, os professores, a gente tem o compromisso de olhar para isso tudo, né, identificar essas questões e, com o conhecimento que nós vamos absorvendo ao longo da nossa trajetória acadêmica e de vida também, e de pesquisa, a gente precisa assumir um compromisso maior de elucidar o restante dessa população. Quanto mais a gente conseguir esclarecer essa população sobre as necessidades das políticas
públicas que estão sendo desenhadas ou que estão tentando colocar em prática e que muitas vezes não são aprovadas por conta de questões políticas, né? Essa polarização que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, que a gente vem observando desde as eleições de 2018, né? A gente vem observando que isso foi se aprofundando e acaba fazendo com que se crie uma distorção muito grande. E você vislumbra economistas, né, muitas vezes economistas, com alguns posicionamentos, né, que são um pouco distorcidos até da própria realidade. E, exatamente, eu acredito que, como papel do economista, né, sempre priorizar o aspecto social, né, até porque está governando para uma sociedade, para um país inteiro, e vale buscar caminhos que são contra algumas ideias que nasceram há milhares de anos atrás, né, centenas, no caso, de anos atrás. Então, eu acho que vale quebrar com algumas concepções já defasadas que normalmente podem não aplicar-se, né, à nossa realidade. Então, eu acho que é interessante o economista sempre tentar evidenciar, né, para a população, né, deixar claro a sua política, assim como embasar-se não só em receituários, né, não só em livros de manuais que replicam sempre a mesma coisa, que sempre é um caminho exato, é sempre uma receita de bolo, digamos assim. Então, a sociedade está em constante transformação, então acho válido isso. A senhora falando sobre essa atual dinâmica que o Brasil está passando, essas questões institucionais que a gente vê diariamente, todo mundo abre os portais de notícias e se depara de forma diária com essas questões políticas e institucionais que o Brasil vem passando nos últimos tempos. E eu queria saber de que forma a senhora acha que isso vai afetar a nossa economia, né? Levando em consideração também o contexto internacional, que a gente vê que ultimamente a gente está se deparando, né, com um contexto que muitas vezes chega a assustar, né, algumas pessoas frente a essas escaladas de conflitos internacionais, as questões políticas no Brasil e essa questão da polarização, que particularmente me preocupa muito, onde a gente vê cada vez mais o brasileiro observando questões políticas partidárias e não observando questões voltadas para as políticas públicas, como elas devem ser implementadas, para o bem-estar da população, né? E isso, de certa forma, tem me preocupado e me preocupa no futuro do nosso país, né? E, consequentemente, do nosso estado na qual ele está inserido. Como é que a senhora acha que isso vai se dar? Bom, vou falar em partes, né? Primeiro, a questão da polarização, como isso tem reverberado aqui, pode repercutir na nossa economia. E depois eu vou passar para a parte de falar desses conflitos internacionais e como eu vejo o Brasil tendo talvez algumas oportunidades diante deles. Em primeiro lugar, quando a gente teve nas nossas últimas eleições, acho que a gente pode pegar por um recorte um pouco mais recente, seria nessa corrida eleitoral da última eleição presidencial, a gente conseguiu acompanhar um acirramento muito grande, uma polarização bem grande também. E quando o Lula consegue ganhar as eleições, a primeira coisa que a gente falou, né, pensou, que começou a ser veiculada, vamos de certo modo pensar assim, foi essa questão de como ele conseguiria governar, porque ele havia formado uma frente ampla para ele conseguir se eleger. Acredito que sozinho isso teria sido inviável, né? Então ele fez uma série de alianças políticas, né? Formou-se essa frente ampla na figura, na personalidade do presidente Lula, né? Como candidato, o Alckmin como vice, mas ali se fez uma costura de como seria entregue, né, alguns ministérios, né? A Simone Tebet teve um papel fundamental nas últimas eleições, né? O apoio dela ao Lula, eu acredito que tenha sido fundamental, mas assim que termina, né, esse processo eleitoral, o Lula vence as eleições, a gente tem ali
uma discussão sobre como seria essa base aliada do governo na Câmara e no Senado. Como ele conseguiria governar. E ali já se viu que seria difícil. Ali haveria muitas tensões. Isso ficou muito claro, né? E não por menos, a gente vê diversos projetos, né, que poderiam passar, né, que poderiam ser votados a favor da população em benefício, projetos que podem ser fundamentais para diminuir, às vezes, a sonegação. Um caso, exemplo, foi o PIX, o monitoramento, não foi a tributação, mas ali acendeu um alerta que o governo, eu acredito que, pelos últimos fatos, ele tenha conseguido incorporar essa autocrítica de que ele precisava se preocupar um pouco mais com a comunicação. A forma que ele transmite a mensagem para a população. E eu não falo a população de intelectuais, né? Eu falo a população mais simples, a população que tem uma dificuldade para poder entender, ainda lida com um instrumento, o Pix, que é muito recente, né? Esse instrumento de pagamento, que é muito recente. Então, a própria população ainda tem várias incertezas e inseguranças sobre aquele instrumento e surge essa possibilidade de fazer esse monitoramento. E aí, por conta dessa mensagem, né, que foi mal transmitida, surgiu toda uma mídia, um fantasma de que todo mundo ia ter que pagar imposto, aquela loucura. Então, aquele pânico, né, a fake news, né, as fake news, né, não foi só uma, mas foram várias. Então, ali foi um grande momento que o governo aceitou, né, essa perda. Olha, eu me comuniquei mal, precisamos ressignificar isso. E eu acredito que agora, né, o governo esteja fazendo isso um pouco melhor e mostrando para a sociedade que ele não consegue decidir tudo sozinho, da forma que ele gostaria, e que ele governa com, inclusive, diversos ministérios e cargos, né, no alto escalão que foram cedidos, né, negociados ali no pleito eleitoral para que ele conseguisse sentar nessa cadeira presidencial, né? Então, só concluindo, né, eu acredito que é muito complicado. O governo está passando por um processo muito difícil de lidar com Senado, Câmara, aprovar projetos que são fundamentais para a população. Isso tem um impacto? Tem, porque acaba que a população perde com isso, a sociedade tem uma política que poderia ter sido benéfica e acaba não acontecendo, né? E isso é extremamente negativo para a nossa economia. Agora, do ponto de vista dos conflitos internacionais, e aí eu chamo a atenção para esse recente também que nós tivemos da guerra tarifária, né, do Trump, presidente dos Estados Unidos, com a China, e que já passou, né, foi um período que agora estamos num momento de trégua, vamos dizer assim, nessas rodadas, né, de guerra tarifária, mas eu vejo o Brasil tendo uma possibilidade de adentrar mercados, fazer novos parceiros comerciais, prospectar novas possibilidades para exportações, parceiros, e o mundo mudou muito. Os Estados Unidos, eles não são mais o único país a polarizar esse globo, né? Embora a moeda a moeda global ainda seja o dólar, você tem uma polarização que ficou agora dual, né, entre Estados Unidos e China. E a China, né, acredito que vocês saibam disso, né, ela tem um papel central no beneficiamento de minerais estratégicos. Ela tem ali ela é o país que realiza cerca de 90% de todo o beneficiamento de minerais, terras raras, minerais estratégicos, e os Estados Unidos, eles
eles precisam muito dessa matéria-prima para diversas indústrias, diversas cadeias globais. Então, essa é uma carta na manga que a China tem, né, e que ela tem usado para esse momento. Inclusive, a pressão que o presidente Trump sofreu da indústria automotiva, né, de diversos setores, passou por esse ponto dos minerais estratégicos, das terras raras, e a China vem conseguindo se impor, né, pelo menos mostrar que também é tão forte quanto, né, e tem conseguido fazer com que os Estados Unidos baixem um pouco a bola, né? Esperar um pouquinho, mas pode tossir, viu? Então, trazendo essa perspectiva, eu acho realmente que todas essas voltadas mais para a política internacional, né, que é uma área que eu particularmente também tenho muito interesse, eu acho que todas essas políticas adotadas pelo teu presidente norte-americano, Donald Trump, elas vão acabar, de certa forma, desarticulando as cadeias produtivas globais. Sim. Né? E, nesse ponto, realmente, eu concordo com a possibilidade que o Brasil tem de se inserir nisso, né? De se inserir e conseguir obter ganhos, né? Significativos, né? nesses períodos, assim. Concordo. Porque acaba estremecendo um pouco, né, essas relações. Então, mesmo que o Brasil precisa também estar atento às oportunidades, às janelas de oportunidade. Eu vejo como uma grande janela de oportunidade essa escalada. Vai, cara. Não, assim, concordo, professora. Concordo, Tarcísio, também. Acredito que a oportunidade de oferecer o nosso mercado interno ao exterior, né? Uma vez que eles começaram a exercer a política de protecionismo para proteger suas indústrias, acredito que seja talvez o momento de abrir para as nossas indústrias, né? Mas teria que analisar o quão forte é a nossa indústria em relação às outras que também oferecem um mercado aberto, né? Então, se necessariamente não for a hora, se a nossa hora ainda não for de realmente mostrar o nosso produto, a nossa diferença, né? O nosso produto industrializado, talvez também seja, né, seja cogitável construir, sim, um plano para que a gente pudesse, de fato, aproveitar e tentar surfar na onda dos países que estão se industrializando agora, né? Assim como os países que se industrializaram ainda no século passado. E, enfim, aliar-se também a quem, de fato, está conseguindo ter ondas de crescimento, né? Então, e tem uma questão ideológica, uma questão econômica que seja compatível também com a nossa realidade, como no caso da China, né? Que tem aquela questão da presença da mão de obra, da mão de obra não, do Estado, né? Então, o Estado como definidor, o guiador do mercado. Então, acredito que a gente poderia aliar-se a esse tipo de ideia, né? Então, guiar o nosso mercado para alocar os recursos da maneira correta ou da maneira que nos dá a vantagem, né? Então, acho que o Brasil tem, sim, grandes oportunidades e grandes caminhos a seguir, né? Acho que muitos caminhos vão levar, de fato, a um crescimento do produto, mas qual que vai gerar, de fato, desenvolvimento, né? Qual que vai ser aquele que vai nos fazer andar a bicicleta sem rodinha, né? Digamos assim. Vai nos fazer desenvolver com os nossos próprios pés. Aí eu vou entrar aqui porque você trouxe um tópico interessante. Isso traz muito a questão institucional que a gente estava discutindo agora há pouco, na perspectiva da formação de um plano nacional de desenvolvimento. O Brasil não viu um plano de magnitude gigante há um tempo significativo, né? O Brasil não tem esse plano, né, de forma direta e clara, né, onde a gente vai colocar todas as nossas forças, todos os recursos disponíveis e fazer um planejamento significativo para promover esse desenvolvimento. Eu acho que hoje, através da questão institucional, isso vai ser um pouco complicado, porque o Brasil, por questões históricas e agora políticas, né, sempre se apresentou como esse país voltado para a produção de commodities, de produtos de valor produtos de baixo valor agregado, né? Então eu acho que por questões institucionais isso acaba se tornando um entrave. Hoje em dia a gente, se for pensar, você retirar recursos que
que vão para o agronegócio para transportar esses recursos para outros setores de atividade, como principalmente a indústria, a gente ia ter problemas institucionais significativos. Eu concordo, sim, que o Estado deve, sim, promover, induzir esse desenvolvimento, guiá-lo, né, uma política nacional para guiar esse processo de desenvolvimento, mas eu vejo muito pouco possível isso, dado o nosso ambiente político e institucional. O Brasil tem, atualmente, o plano Brasil 2050, que é um plano que tem diversas áreas prioritárias, né? Uma delas, como eu falei aqui um pouco mais cedo, os minerais estratégicos, né? A transição energética, tornar a nossa matriz um pouco mais limpa, nossa matriz energética um pouco mais limpa, aumentar o valor agregado dos produtos exportados e não ficar na dependência, né, desse mercado de commodities, né, de flutuações de preços de commodities e exportações de produtos de baixo valor agregado. Mas, de fato, existe essa barreira institucional, né, e aquela barreira e aquele ego, né, de cada um quer ser o pai do filho bonito, né, do plano, do sucesso, e acaba inviabilizando essa cooperação entre esferas diferentes do governo, né, e diminuindo a potencialidade desse próprio plano. Então, você tem uma série de outras estratégias que vão se desenvolvendo no âmbito estadual, né, mas eu vejo, existe de fato esse plano nacional de desenvolvimento, um plano não aos moldes que a gente viu no primeiro PND, o segundo PND, o planos, né, de desenvolvimento nessas décadas, né, de 60, 70, 80, principalmente na época do governo militar, né, da ditadura militar. Mas a gente tem, você tem algumas diretrizes, né, tentando linkar com a agenda climática global, né, a produção de energias limpas, a mudança climática, produzir com menos impacto ambiental, a questão do crédito de carbono. Então, você tem algumas questões globais e nacionais, né, e algumas outras questões que são também particularidades de cada estado. Você pega diferentes estados com planos no mesmo setor, que são diferentes porque eles são lugares diferentes, com realidades diferentes, com trajetórias, né, populações diferentes, culturas diferentes, clima diferente, os próprios setores estratégicos daqueles estados são diferentes. Então, é bem provável que você tenha, sim, uma certa diferença, né? E precisa ser assim, de fato. Né? A gente não pode pegar, a gente começou a conversa falando isso, né? Que nós não poderemos pegar os manuais e as políticas, os planos econômicos, as políticas de outra realidade europeia, né? Do norte global, e aplicar aqui para o sul global, para as economias periféricas, porque nós estaríamos incorrendo em grandes falácias. E dentro do Brasil não é diferente. Porque se você pegar o Nordeste, o Sudeste, o Norte do Brasil, o Centro-Oeste, são áreas completamente diferentes. Então, você precisa fazer uma política que converse com a nacional, precisa ter essa integração. Né? E a ideia é propor planos, né, inclusive aqui para o Estado, que estejam alinhados com essas políticas nacionais, essas diretrizes, esses planos, essas metas, né, numa esfera superior, né, no âmbito da União, e que a gente consiga desenhar, né, políticas e estratégias que estejam alinhadas a isso, mas também, né, sejam particulares e reflitam o contexto que aquela população vive. Porque, senão, do contrário, né, tem uma grande chance de não ser eficaz. Realmente. Essa perspectiva de integralizar as políticas públicas, de ter uma conexão entre elas para assim levar ao desenvolvimento, é uma coisa que a gente vê muito no curso, né? A gente teve matérias que abordam essa perspectiva.
E a gente sabe dessa importância do Estado como esse indutor de desenvolvimento. Só que eu acho que outra questão que vem perpassando muito no debate atualmente é o grau de intervenção que a gente deve ter, né? Esse grau de intervenção que hoje, se a gente for ver nos debates políticos, o que a gente vê é uma guinada para essa perspectiva do Estado mínimo, do Estado cada vez menos intervencionista, do mercado como esse mecanismo que vai guiar a gente para esse processo de crescimento e desenvolvimento. Então, o senhor acha que, mesmo com esses discursos, a gente vai conseguir alcançar isso, elaborar essas políticas públicas, porque esse discurso vem tomando cada vez mais espaço no debate político? Eu acredito que sim, a gente vai conseguir. É claro que com um grau de dificuldade maior, vai ter que remar mais para conseguir mover esse barco, porque você tem na contramão todo um discurso, né, e toda uma parcela grande da população acreditando que não deve ter projeto social, que não deve ter Estado mínimo, mas nós, durante... eu falo isso, são várias crises, né? Se vocês pegarem o livro do Charles Lindbergh, que ele fala de 400 anos das crises no mundo, né? Eu deixo aqui também essa referência. Eu posso trazer também um recorte um pouco mais recente, vamos pegar lá 29, 2008, 2015, vamos trazer agora a pandemia. Então, você tem diferentes momentos em que o mercado por si só não consegue fornecer uma resposta, principalmente quando você tem uma taxa de desemprego muito alta, um lockdown, como o caso da pandemia, que a gente teve um cenário completamente desafiador, né? E ao contrário de outras crises, como a de 29, a de 2008, que nasceram no âmbito de um mercado financeiro, expectativas, muita alavancagem, né? O preço de um ativo dispara. Foi uma crise que nasceu na área da saúde e depois ela migrou, né? Ela foi passando para outras áreas. Ela foi atingir o setor financeiro, o setor produtivo e etc. E o que essas crises mostraram para a gente? Que é muito bom a gente falar de liberalismo, né, de neoliberalismo, quando está tudo indo muito bem. Porque o Estado ele pode entrar na parte mais custosa, né? Ele faz o investimento, a pesquisa, desenvolve, e na hora de oferir o benefício daquilo tudo, aí o Estado é mínimo. Aí ele tem que ser mínimo. Mas e na hora da crise? Então, assim, eu acho que tem que ter uma dose, né? E aqui, pensando em tudo que a gente vê no nosso curso em âmbito de teoria, né? Aspecto de teoria keynesiana, aspecto de teoria novo-keynesiana, pós-keynesiana, kalekiana, enfim, novos clássicos, né? Vamos falar deles também. Enfim, os monetaristas, pensando em tudo que a gente vê, aquele panorama de várias escolas, né? Da macroeconomia, da economia como um todo. E a gente olha para essas escolas e a gente vai vendo que o mundo em que elas se desenvolveram, ele era um mundo particular. Aquela escola ela se desenvolveu dentro de um contexto, né? Então, o aluno de economia, né, ele precisa pensar para esse contexto de agora, né, qual é a escola que consegue me atender melhor, a que cai melhor para esse contexto. Será que essa política neoliberalista, né, será que é a solução para um país com essas características como as nossas? Do meu ponto de vista, não. Para mim isso está claro, está translúcido, né? De que esse não é um receituário que vai trazer bons frutos, porque ele é um receituário que ele tem alguns grupos vão se privilegiar com aquele sucesso e outros vão ficar à mercê, né, de ver o mínimo de benefício que esse sucesso trouxe. Tá? Então, mas eu acho viável. Inclusive, eu acredito, embora tenha toda essa polarização, embora tenha uma escalada do próprio bolsonarismo,
né? Eu vou usar esse termo, nos últimos tempos, né? Nos últimos anos. A última eleição ela mostrou isso, tá? Foi uma eleição muito acirrada e o número de votos, né, no partido, vamos dizer, de uma ala liberal, né, para a gente não citar nomes, mas o partido de uma ala liberal, mais à direita, né, de extrema direita, ele recebeu muitos votos, né? Mas até que ponto isso é ideológico, até que ponto isso é racional, até que ponto isso é manada, né? Até que ponto é lucidez política e econômica. Muitas vezes não é. Dentro desse monte, né, desse volume de votos, existe sim uma espinha dorsal ali que reflete essa opinião política que é lúcida e que sabe de todas essas colocações que a gente acabou de fazer, de priorização de determinadas camadas, né, de entregar, às vezes, algumas áreas estratégicas mesmo, né, de acreditar que o mercado ele vai fazer o autoajuste, né, flexibilidade, pensar nessas políticas novo-keynesianas mesmo, e pensar que isso tudo vai dar certo. Existe uma espinha dorsal que acredita nisso, mas existe uma outra galera, que é o bolo da população que vota mais à direita, neste momento no Brasil, que é uma população que não é esclarecida e ela precisa ser esclarecida. Então, eu acredito que a gente tem um grande compromisso, né? Principalmente vocês que estão nas redes sociais, né? Que vão ali desbravando, né? E aproveitando essas ferramentas para poder esclarecer. E esse podcast é uma das formas de vocês estarem fazendo isso, né? Perfeito, professora. Eu concordo, eu entendo essa perspectiva dessa visão política, né? Na minha cabeça ela se dá porque ela parece ser muito fácil de ser compreendida. Racionalmente, assim, se você vê uma teoria, esboça isso num gráfico, vai ficar muito prático de você entender que se você botar o estado ele vai gerar um desequilíbrio, você está em equilíbrio, ele gera um desequilíbrio. Eu entendo que, na minha perspectiva, isso vem se generalizando cada vez mais pela facilidade de acesso à informação e pela facilidade de compreender isso. De forma intuitiva, isso faz todo sentido, mas as pessoas têm que começar a entender que a economia é muito mais complexa do que isso e que ela vai além de um mero gráfico que você vê preço e quantidade e que o Estado entrar ali e gera desequilíbrio. Não é assim que funciona. A realidade é muito mais complexa do que isso. E a gente tem que começar a entender como se dá todas essas questões que a gente percebe e tentar conectar elas para entender como se dá a realidade e buscar ferramentas para resolver os nossos reais problemas. Exatamente. Não adianta eu chegar para uma pessoa que não tem, né, uma formação em economia e muitas vezes falar, olha, o Estado pode funcionar como um agente contracíclico. Mas aí, Verônica, a gente precisa popularizar o nosso próprio linguajar de economista, né? Acessar, né? Seja com projetos em escolas, né? Seja com projetos, né? Escolas de fundamental, ensino médio, seja dentro da própria universidade, levando essa linguagem para outros cursos, né? Iniciando aqui o dever de casa dentro do nosso próprio campus e tentar popularizar esse linguajar para poder acessar e transformar e mostrar como é complexa a atuação do Estado. Você falou sobre a questão institucional e o ambiente, e no último ano teve uma questão que foi muito fundamental, que eu acho que o governo foi muito acertado e conseguiu trabalhar nesse sentido, que foi a reforma tributária. Então, essa reforma tributária, fazendo com que o país tenha um sistema tributário mais coerente com o resto do mundo, né? Tenha um IVA, né? E tem essa preocupação em desonerar de impostos essa camada de mais baixa renda, foi uma decisão acertada e que auxilia a população pelo menos ela vai vislumbrar, ela vai conseguir sentir no bolso os efeitos da política, e isso é muito importante,
né? Toda essa questão da política social, o benefício agora recente aprovado, acho que foi essa semana passada, o benefício de tarifa energética, tarifa social. Então, são políticas que realmente estão sendo desenhadas, está conseguindo se colocar em prática coisas que têm afetado a parte mais sensível da nossa sociedade. Então, eu acredito que, ainda que se tenha toda essa onda neoliberal, né, essa herança, né, a gente vai conseguir que as pessoas vejam e sintam o efeito da política pública direcionada a elas. Claro que vai ter uma dificuldade por conta dessa oposição, não vai ser tudo que vai ser conseguido, né? Não vai conseguir aprovar, né, no Senado, mas eu acredito que nesse vai da valsa, muita coisa vai ser pró-pobre, né? E a política tributária ela tem sido um exemplo disso, de como ela pode ser um elemento mitigador de desigualdade, ela pode promover a justiça social. Então, são alguns acertos que a gente pode elencar, né? E eu acredito que, embora tenha um ambiente de oposição muito estabelecido e forte, o Brasil tem conseguido caminhar nessa direção e eu acredito que essa tenha sido realmente a proposta do governo, né? Desse atual governo. Ok. Professora, vai dando nosso tempinho aqui do podcast, né, pro nosso ouvinte aqui. Eu gostaria de agradecer por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite para participar aqui do podcast. É uma honra, né? A gente já teve a professora chegou recentemente, mas a gente teve a honra de pegar até então duas disciplinas e mais uma que vamos pegar semestre que vem. E eu gostaria de agradecer por ter aceitado esse convite, por ter disponibilizado seu tempo para vir participar aqui do podcast juntamente comigo, com o Lorenzo e com a Letícia, que está aqui. Vocês não estão vendo, mas ela está nos ajudando no processo de filmagem. E eu queria saber se a senhora queria deixar algum recado para os estudantes de economia e para o telespectador, né, sobre esse atual aspecto da economia, né, dessa conjuntura econômica, e também para o nosso queridíssimo aluno, que normalmente é o nosso espectador médio. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês por esse espaço, né, pelo convite, pelo carinho, pelo interesse, não só nas minhas disciplinas, mas pelo curso. O recado que eu deixo, primeiro um recado aqui, é para vocês não perderem as esperanças, sabe? Porque aqui conversando com você, em alguns momentos eu percebi um rostinho meio desanimado por conta dessa conjuntura. E eu também já passei por alguns momentos muito desanimada por ver tanta violência política acontecendo no nosso país, né? Um momento também que a gente passou de tanto retrocesso, né? A universidade sendo sucateada, pesquisas sendo descontinuadas, perseguições políticas, né? No Brasil, fora do Brasil. Então, realmente são momentos difíceis, mas que a gente não pode perder as esperanças e a gente precisa, Lorenzo, Tarcísio, Letícia, a gente precisa se qualificar bastante, né? Aproveitar o máximo que a universidade tem para poder fornecer de conteúdo. Usem o material humano que tem aqui, que somos nós, né, os professores, em tudo que vocês precisarem, porque vocês vão precisar de muito conhecimento para vocês fazerem frente a esses debates políticos, né? Tanto políticos como técnicos, né? Na parte da economia. A gente vai encontrar diferentes pessoas, né? Com diferentes opiniões pela frente, e a gente precisa estar ali com o nosso curso de economia bem em dia para a gente poder ter argumentos, né? Conseguir construir narrativas e continuem atentos, né? a esse ambiente político que o Brasil está vivendo, acompanhem as notícias do Brasil e do mundo, porque o economista, o jornal é o seu primeiro café da manhã. Ele precisa ler muito, né? Tem que ter um material muito grande de história, né? E ele precisa ter esse hábito da leitura, de consumo de notícias, né? De notícias estratégicas, é claro, né? Ele vai, não é colocar no jornal de só passar
tragédias, né? Mas colocar assistir jornais que consigam trazer debates ricos, assistir programas, podcasts, e se qualificar e penetrar nesse ambiente de debates de ideias. Tá? Eu sei que vocês já fazem isso, mas eu deixo aqui o recado para todos os alunos do nosso curso e demais cursos também que se interessem por política econômica, por macro e pelo nosso Brasil, né? Sim, sim. Muito obrigado, professora, pela mensagem. Tenho certeza que o pessoal vai seguir o conselho. E, enfim, quero agradecer pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, né? Por ter cedido um pouco do seu tempo para conversar com a gente, contribuir, enfim, com o PET e com o curso inteiro. Então, no mais, muito obrigado a todos que estão escutando. E assim se encerra esse episódio do Conversa Agregada.